E o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Piracicaba interditou um alojamento com condições precárias no bairro Vila Resende. O lugar não tinha energia elétrica e as instalações sanitárias eram precárias. 27 trabalhadores que vieram lá do Maranhão moravam nesse local. Você está vendo, não tem estrutura, olha só a gambiarra da energia elétrica. O risco, inclusive, de um curto-circuito, você está vendo ali, não tem onde colocar, não tem uma prateleira sequer. E a imundície do banheiro? Não dá nem para mostrar em detalhes, é porque o negócio estava feio. 2 deles, ou seja, 2 dos 27, estavam doentes nesse local, sem nenhum, no mínimo de higiene, o mínimo de condição. Agora, vieram do Nordeste, aquela mesma história, vem do Nordeste com a promessa de ganhar a vida em São Paulo, né, de trabalhar, e o cara, inclusive, até faz dívida lá, empresta dinheiro, dizendo, ô compadre, vou lá pro Sudeste e tal, aí, e dá uma graninha, o cara faz dívida, deixa a família lá, na esperança de voltar depois com a grana no bolso, fazer vida, e na verdade, entra numa fria como essa. Por telefone, eu converso com o Milton Costa, que é coordenador da Comissão Municipal de Prevenção aos Acidentes de Trabalho e Doenças Relacionadas ao Trabalho também. Ô Milton, o que acontece nesse caso agora? A empresa é autuada, o terceirizador é autuado, quem contratou o terceirizador também, o que acontece com essas pessoas? Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, a consultora Meire Araújo, ela está prestando serviço para uma outra empresa. Dentro dessa proposta, ela trouxe esses trabalhadores de lá do Maranhão e condicionou a ficar nessas situações que estão sendo vistas aí. E isso o que ocorre? O Centro de Referência ao Trabalhador, que é o CRS de Piracicaba, ele autua a empresa e dá 10 dias para ela fazer. Mas no caso lá, teve que ser imediato. Nós retiramos os trabalhadores já de imediato e foi encaminhado para um hotel. Ô Milton, os 2 trabalhadores que estavam doentes, eles foram encaminhados para um hospital? Como é que está o cuidado com a saúde desses 2? Então, inclusive em relação à questão da saúde desses 2 trabalhadores, a gente encaminhou para o CERES, porque o CERES também faz esse tipo de avaliação, e a gente está mandando já para o atendimento do poder público para a gente poder acompanhar e ver qual assistência que vai ter que ser dada para eles, né? Porque nós não podemos deixar o trabalhador nessas condições e a empresa tem a obrigação com essa relação do contrato de trabalho, inclusive com a área de vivência que vai expor para os trabalhadores. E a empresa que tomou o serviço desse terceirizador é uma multinacional, é isso, né? Não tenha dúvida, né? Que ela repassou para uma outra empresa e está repassando para outra e não estão avaliando essa questão da responsabilidade, porque a demanda é grande e não tem profissionais o suficiente para atender, aí trazem esses funcionários de outras regiões do estado, do país, para que eles fiquem nessas condições e iludindo, como você bem disse, que o Brasil hoje está tocado de obra em toda localidade, que é muito mais interessante que eles fiquem na localidade próxima da casa deles do que vir nessa ilusão para São Paulo e ficar sofrendo essas consequências. E dando trabalho, né? Porque a empresa ela vê o lucro e não vê as condições que ela tem que prestar também em relação à contrapartida. E o que é feito agora? É feita a transferência deles de volta lá para o Maranhão? Desses 27, na reunião que nós tivemos ontem à tarde com a empresa, 9 estão indo embora de volta para o Maranhão, e os restantes vão ficar, mas já estão no hotel, a gente acompanhou. E infelizmente hoje nós temos uma nova interdição de um outro alojamento que também está prestando serviço para essa Hyundai aqui em Piracicaba. Muito bem, Milton, e nesse caso aí, agora a justiça ela aciona o terceirizador, tem uma multa, agora a empresa que tomou o serviço também é acionada? Não tem, é solidária. Se caso ela não estiver interferindo em relação a essas condições, esses contratos, ela não está gerenciando. E aí ela acaba sendo solidária por também não estar vendo no contrato que a empresa tem responsabilidade. E no caso desses trabalhadores, havia inadimplência, eles receberam pelo que eles trabalharam, ou eles não receberam, e se não receberam? Quanto à questão trabalhista, a gente está acompanhando, está tudo feito de forma adequada, porém a necessidade hoje, emergente, que a cidade vem atravessando por conta dessa empresa que está se instalando aqui, é a falta de mão de obra, e principalmente mão de obra qualificada. Muito bem, Milton, parabéns pelo trabalho aí, nós continuaremos acompanhando, muito obrigado, um abraço para você.